Ok, muito boa noite. Aqui estamos nós, pela graça do nosso Deus, mais uma vez, esse tempo que nós abrimos a palavra de Deus e temos o privilégio de pensar com Deus, alimentar nossa fé, poder, responder à palavra de Deus com fé, e o Espírito Santo, ele habita em nós e ele nos auxilia na compreensão da sua palavra e dos pensamentos do nosso Deus, para que possamos, colocar em prática no nosso dia a dia o que Deus tem falado conosco. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, juntos, nessa noite, em Salmos 119, Salmos 119, e vamos orar. Salmos 119. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, obrigado por sua graça, por suas misericórdias, pelo seu amor incondicional, Senhor. Te louvamos, te adoramos, te agradecemos, porque nós podemos chegar diante da sua palavra e poder pensar com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por sua presença conosco. Muito obrigado, ó Pai, porque nós podemos abrir sua palavra com toda a liberdade em nosso país. Espírito Santo, fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Salmo 119, versículo 106 e versículo 116. Versículo 116 e versículo 107. Amém? Versículo 107, o salmista diz o seguinte: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. No versículo 116, ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Por favor, você pode me dar ali? Que está ali no comentário que eu fiz. Amém? Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Olha, amados irmãos, quantos de nós nessa noite estamos passando por momentos difíceis em nossas vidas? Momentos que nós, esperamos uma resposta vinda de Deus, mas parece que nada está acontecendo naturalmente. Mas isso não anula o fato de que Deus está trabalhando na resposta para cada um de nós, neste exato momento. Qualquer que seja a sua situação, olha, vai passar, vai passar. O salmista diz: estou aflitíssimo, Senhor. Vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus, ela chega em nossos corações quando nós damos as boas-vindas a ela, como os irmãos de Tessalônica, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Perdão. Eles receberam a palavra de Deus, eles deram as boas-vindas à palavra de Deus, não como palavras de homens, mas sim como de fato era e é a palavra de Deus. Então, quando nós damos as boas-vindas à palavra de Deus, a palavra de Deus chega no nosso mais profundo íntimo e o Espírito Santo, ele testifica que é a verdade, que é os pensamentos de Deus, e essas convicções geram vida em nossas vidas. E assim, ficamos inabaláveis em nossa confiança que Deus está trabalhando por nós. Tudo vai passar, tudo vai passar, tudo passará. Sabe, amados irmãos, no versículo 105, o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha, a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. E o salmista diz: Senhor, ampara-me segundo a tua promessa. Onde está a promessa? Aqui, na palavra de Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que a minha esperança no Senhor não me envergonhe. Não me envergonhe. O inimigo quer nos confundir, falar: não, você está sozinho, sozinha. Olha, Deus não vai trazer a resposta, a solução. Isso vai continuar demorando, porque aquele fulano de tal, aquela fulana lá não decide. Olha,
aguardamos a resposta vinda do trono da graça. Nós não aceitamos as mentiras do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, como está escrito em João, capítulo 8, versículo 44. Nós não aceitamos as mentiras do diabo. Deus está trabalhando, inclusive, no que nós tanto estamos esperando que aconteça desde o ano passado. Mas esse é o momento certo. Deus está trabalhando, Deus está agindo. E esse sistema tenebroso não poderá impedir as realizações do nosso Deus em nossas vidas. Você já sentiu aflitíssimo, aflito de tal forma que seu coração doía? Sabe, amados irmãos, eu creio que essa é a realidade de muitos de nós. E o salmista aqui, ele expressou essa realidade nesses versículos. Em Salmo 69, que é um salmo messiânico, versículo 29, o salmista diz: quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Ponha o meu socorro, Senhor, em alto refúgio. E o alto refúgio é o lugar onde nós queremos estar nos momentos de aflições, debaixo das asas do nosso Deus. É um lugar de proteção, um lugar de refúgio para cada um de nós. A palavra de Deus é o nosso consolo e também ela nos vivifica. Ela nos vivifica. Em Salmos 119, versículo 50, o salmista diz o seguinte: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A palavra de Deus nos vivifica, ela nos dá vida, ela nos dá um ânimo novo, ela nos dá uma energia nova para podermos levantar a cabeça e romper de fé em fé diante das circunstâncias que nos fazem tremer e nos fazem ficar muitas vezes empacados em nossas vidas com Deus. As coisas estão difíceis, as coisas estão complicadas, mas tudo vai passar, meu amado irmão, minha amada irmã, eu creio que tudo vai passar, né? E nós podemos sim deleitar na graça do nosso Deus. Davi disse em Salmos 31, versículos 7 e 8, Davi diz o seguinte: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés no lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza, meus olhos se consomem. Olha, amados irmãos, aqui é Davi, ele expressando, né, a sua dor. Ele fala: Senhor, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois o Senhor, Deus, tem visto as minhas aflições. Tu conhece as minhas angústias. Amado, amada, Deus vê a nossa aflição. Ele conhece a angústia dos nossos corações. Deus não nos despreza. Às vezes as pessoas, nossos amigos, eles fingem que você não existe, que você não está aí, que você não é ninguém. Mas sabe, Deus jamais irá desistir de nós. Ele jamais irá fingir que da nossa presença, fingir que não está aí para nós. Pelo contrário, ele está aí sim, ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Ele conhece, ele vê a nossa aflição e conhece a angústia do nosso coração. Deus vê, e Deus não despreza. As pessoas desprezam uns aos outros. Deus jamais desprezará cada um de nós. Ele conhece as nossas aflições. Davi disse aqui: o Senhor conhece as nossas aflições. No capítulo 34, versículo 17 a 20, ele disse o seguinte, Davi disse o seguinte: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações.
Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. É uma profecia bíblica que fala sobre o Messias também. Mas sabe, amados irmãos, aqui estamos nós, quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2024. Qual é a sua aflição nessa noite? Como você está na sua vida com Deus? Como está na sua vida? Olha, nós acabamos de ter uma adoração à carne neste mundo tenebroso, diabólico, esse carnaval que é vindo do inferno, nós sabemos disso. E sabe, e muitos dos filhos de Deus estão envolvidos nessa festa diabólica. Sabe, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Relacionamento com pessoas do mundo é inimizade com Deus. Sabe, quando você está envolvido com o mundo, você está apartado da graça de Deus. Então, muitas vezes ficamos aflitos e não entendemos o porquê da aflição. Talvez porque estão afastados da graça de Deus. Mas Deus, ele consola seus filhos quando eles estão aflitos, os seus filhos que estão caminhando à luz da sua palavra. Deus está falando, Deus dá promessa e ele nos ampara. Ele não permite que nossa esperança nos envergonhe. Pelo contrário, a sua promessa, a sua palavra nos vivifica. A sua palavra nos dá um ânimo novo. A tua palavra nos consola, nos dá ânimo para prosseguir de cabeça erguida, adiante e sempre. Pensa comigo nessa noite. Jesus disse, em João 16, 33, Jesus disse o seguinte, o Senhor Jesus disse, em João capítulo 16, versículo 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. No mundo passareis por aflições, mas tende paz, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos ter momentos de aflições, sim, cada um de nós teremos. Todos nós estamos sujeitos às aflições da vida. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo, eu venci o mundo. Em Salmos 50, Salmos capítulo 50, versículo 15, eu particularmente gosto muito desse versículo, porque é uma promessa do Senhor falando para conosco, e eu penso que Ele está falando para nós nessa noite. Ele disse, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Deus está dizendo, invoca-me no dia da angústia, invoca-me no dia das aflições, eu conheço as suas aflições, eu vejo a sua angústia, invoca-me no dia da aflição, eu te livrarei, diz o Senhor, e tu me glorificarás. Em Salmos 22, versículo 24, está escrito, que é um salmos messiânico também, capítulo 22, 23 e 24, são salmos messiânicos, mas aqui no versículo 24 de Salmos 22, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Deus ouve, Deus escuta quando nós gritamos por socorro. Deus não despreza cada um de nós. Deus não oculta de nós o seu rosto. Ele vê as nossas aflições. Ele conhece a dor, a angústia do nosso coração. Como Davi disse em Salmos 31. Precisamos manter o foco, correr a corrida da fé de cabeça erguida, sabendo que Deus está cuidando de nós. Tudo vai passar. Em Salmos capítulo 18, versículo 6. Salmos 18, versículo 6. O salmista disse, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro a meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz
e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Olha, o meu clamor penetrou os ouvidos de Deus. Jesus disse: tudo o que pedi ao Pai em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A palavra de Deus, ela é urgente em nossas vidas. A palavra de Deus nos vivifica, nos dá um ânimo novo. A palavra de Deus revela as promessas de Deus. Por isso o salmista diz: ampara-me, Senhor, segundo as suas promessas, para que a minha esperança não me envergonhe. Estou aflitíssimo, Senhor, ampara-me segundo a tua promessa, vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus disse em Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho de um homem para que arrependa. Tendo ele prometido, não o fará, tendo ele falado, não o cumprirá. Deus está conosco. Deus está conosco, invoca-me. O Senhor disse em Jeremias 29, versículo 12, 13 e 14, invoca-me, invoca-me. Ele disse: busca-me e me achareis, invoca-me e eu te responderei. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte, diz o Senhor. Deus disse em Jeremias 33, versículo 3 e 4, invoca-me e eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Jesus disse em Mateus 28, 20, eu estarei convosco até o fim. Seja qualquer que seja a sua situação hoje, Jesus diz: eu estarei contigo, eu estou com você até o fim, até o fim, até o fim. Sabe, invoca-me. Jesus diz: tudo o que pedi ao Pai. Tudo isso são promessas da palavra. Por isso, Efésios 3:20, para que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Essas são promessas, essa é a palavra de Deus que nos vivifica, que nos consola, que nos dá ânimo novo para prosseguirmos na corrida da fé. Mesmo que estejamos aflitíssimos nessa noite, Deus nos ampara para que, de acordo com a sua palavra, suas promessas, para que a nossa esperança nele não nos envergonhe. Salmos 34, versículo 6. Salmos 34, versículo 6. Davi diz o seguinte: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Olha, amados irmãos, aflição é algo terrível na vida do incrédulo, das pessoas que não creem em Jesus Cristo, que não têm o Deus de Abraão, Isaac e Jacó como seu Deus, que professam o nome do Senhor, mas não são nascidos de novo. Aflições nas vidas das pessoas lá fora são terríveis. Mas para nós, filhos de Deus, o Senhor vê as nossas aflições, Ele conhece as nossas angústias, e Ele disse: invoca-me, e eu vou te responder, eu vou te inclinar meus ouvidos e vou te ouvir, eu vou te ouvir e farei infinitamente mais. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Em Salmo 132, versículo 1, Salmo 132, versículo 1, Davi diz o seguinte, o salmista diz o seguinte: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. Davi, amados irmãos, um homem segundo o coração de Deus, um homem, sabe, que achou graça diante do Senhor, um homem que errou, pisou na bola várias vezes, ele sabia o que era certo e fazia o que era errado, mas um homem que reconhecia a grandeza da graça de Deus, um homem que se inclinou diante do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, um homem que foi ungido por Deus e tornou o maior monarca, da história de Israel. Olha, um homem como nós, mas um homem que foi chamado um homem segundo o coração de Deus porque conhecia Deus. Conhecia Deus. Em 1 Samuel, capítulo 30, quando Davi voltou com seus 600 homens,
Ele tinha ido lutar contra Saul e Deus não permitiu essa luta, essa guerra, e ele voltou para Ziklag. E por 3 dias de caminhada, nesse intervalo de 3 dias, os amalequitas vieram e deram de cima da cidade de Ziklag, a cidade de Davi, e pôs fogo na cidade e levou as mulheres de todos os homens e de Davi, e os seus filhos levaram com eles. Quando Davi chegou com seus homens, estava só fumaça na cidade. E os homens de Davi choraram até perder a força. E Davi também chorou até perder a força. Os homens de Davi falaram em pegar pedras e apedrejá-lo como culpado. E isso muito angustiou Davi. Mas Davi disse lá em Salmos 31, Deus conhece, Deus vê a minha aflição, Ele conhece a aflição do meu coração. Davi procurou a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4 e 5. Ele procurou a palavra de Deus. E Deus disse, e Davi se animou no Senhor, seu Deus. Ele se animou no Senhor, seu Deus, e foi atrás dos amalequitas. E nós sabemos a grande vitória que Davi teve, com 400 homens somente, contra milhares. E trouxe muitas riquezas para a sua cidade, que os filisteus tinham dado a Davi, Ziklag. Então, amados irmãos, como você está nessa noite? Você pode estar aflito, angustiado, mas eu quero dizer para você nessa noite, tudo vai passar. Perplexo, talvez, atribulado, como está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9 e 10. 8 e 9, angustiado, perplexo, sem saber o que fazer, mas Deus está cuidando. Nesse exato momento, Deus está cuidando de você e de mim. Lembra o nosso primeiro versículo, nossos primeiros versículos nessa noite? O que o salmista disse? O salmista disse, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Ele disse, ampara-me, Senhor, segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Salmo 119, versículos 107 e 116. Todos nós estamos sujeitos a momentos de aflições em nossas vidas. Salomão disse em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 8, no mundo, durante os nossos dias, teremos dias de aflições, dias de trevas, e serão muitos, muitos dias de trevas. Todos nós teremos esses dias em nossas vidas. Como nós lideramos com esses momentos é que faz toda a diferença em nossas vidas. Podemos passar, ansiosos e pensar em chutar o balde, desistir, da nossa caminhada com Deus, angustiados, perplexos, ou nós podemos passar levantando a cabeça e permitir que a palavra de Deus nos vivifica, nos console, nos dando um ânimo novo, uma confiança inabalável de que Deus está cuidando de cada um de nós nesses momentos difíceis. Deus tem nos dado promessas. Deus tem dado promessa a você e a mim. Ele tem dado promessas a nós. E nós cremos que não estamos sozinhos neste mundo tenebroso. Hoje de manhã eu estava pensando em 1 Coríntios, capítulo 12, que fala do corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros. E quando um membro sofre, todo o corpo sofre junto. E quando um membro é promovido, todo o corpo se alegra. Todo o corpo se alegra. Temos irmãos preciosos juntamente conosco nesse exato momento das nossas vidas. Homens e mulheres, irmãos preciosos, que estão correndo a corrida da fé, as suas corridas da fé, e nos ajuda na nossa corrida da fé também. Amém?
E assim é o corpo de Cristo. É assim que funciona o corpo de Cristo, né? Nunca, jamais pense em desistir. Nunca, jamais pense em parar a sua corrida. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Pela graça de Deus, prevaleceremos, porque Deus é conosco na nossa corrida da fé. Ampara-me, Senhor, segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permita seu servo, né? Não permita a seu servo que a minha esperança me envergonhe. Ampara-me, Senhor. Busca o Senhor. Corre para a presença de Deus. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus prover tudo que você necessita neste momento. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Descansa no Senhor. Aquiete o seu coração. Davi disse em Salmos 40, versículo 1 a 3, esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim quando eu gritei por socorro. Tirou-me de um poço de lama e perdição, e colocou meus pés sobre a rocha, e me colocou um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Olha, talvez nesse momento de aflição, você esteja atolado até o pescoço. Confie no Senhor, espere nele. Permita que a palavra de Deus te console. Ele conhece, ele vê as nossas aflições, e ele conhece as nossas angústias, e ele nos ampara, ele nos socorre, ele ouve a nossa voz, ele ouve o nosso clamor, e ele é poderoso para mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos, porque a promessa de Efésios 3:20 é que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Amém? Amém. Se você está nos assistindo nessa noite e ainda não tem certeza da sua salvação, olha, Jesus está voltando. E, olha, vai arrebatar a sua igreja. A igreja de Jesus Cristo será tirada aqui. Nós temos ouvido aí como, nesses dias, a mídia tem falado com desprezo, zombando do arrebatamento da igreja. Esse é o coração do mundo. Coração perverso, geração pervertida. Olha, Jesus está voltando. Ele vai levar a sua igreja. Porque é assim que a palavra de Deus ensina. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. O dia é agora. O tempo é hoje. Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados. João Batista, quando viu Jesus em João 1:29, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou no terceiro dia. Ele subiu aos céus e um dia, em breve, voltará para nos buscar. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, Paulo disse em Romanos 10:9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou de dos mortos, será salvo, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, ore comigo agora. Onde você está? E como você está? Fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Obrigado, Senhor, por derramar seu sangue em meu favor. Eu creio na obra que o Senhor consumou na cruz. Eu creio que o Senhor ressuscitou e um dia voltará para me buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Por favor, me dê a vida eterna. Em teu nome, Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, 2 Coríntios 5:17 está escrito: nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13 fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome glorioso de Jesus. Amém? Amém, amados? Permita que a palavra de Deus te console. Permita que a palavra de Deus te dê um ânimo novo. Não desista. Tudo vai passar. Tudo passará. Deus está trabalhando na nossa resposta nesse exato momento.
Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.